Olá, olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um LanaCast. Tô muito feliz hoje porque hoje tem uma entrevista incrível com uma pessoa maravilhosa que eu admiro demais. Se bem que todo mundo que passou aqui já eu admiro demais e sou muito feliz de ter essas pessoas na minha vida. Mas esse rapaz que vai falar com a gente hoje, ele tem um currículo impressionante e sempre foi extremamente generoso e disponível. Ele é médico, com formação médica, se eu não me engano, é endócrino, tem as suas clínicas, né? Mas fundou o Sucesso Médico, é presidente do Sucesso Médico há 6 ou 7 anos. E tenho feito consultorias e mentorias para médicos do Brasil inteiro nesse tempo todo, com muito sucesso. Fez um evento incrível agora em 2023, presencial. E eu sempre aprendo horrores quando eu converso com essa pessoa e me sinto extremamente feliz de ter essas parcerias, assim, porque é isso, né? A gente aprende, passa e eu sou muito feliz. Doutor Marcos Carvalho, muito obrigada, bem-vindo. Estou muito, muito, muito feliz de ter a oportunidade de conversar com você mais uma vez e a gente levar boa informação para os médicos que passam aqui no Instagram, no YouTube, aonde for, que passar esse vídeo. Obrigada de coração. Olá, Ana, boa tarde, muito obrigado pelo convite. Acho que sempre você aí fomentando também, né, o lado da gestão de clínicas, o lado do médico empresário, do médico empreendedor. Então, para mim também é uma grande honra estar aqui conversando com você sobre esses temas, né, que são de tão grande importância para os médicos e que poucas vezes conseguimos ver faculdades, cursos de medicina introduzindo isso, né? Então, acho que a nossa missão aí se complementa com certeza e para a gente também é uma grande honra participar aí do LanaCash, nome maravilhoso, e produzir conteúdo, né? Produzir informação de qualidade através do seu canal. Então, mais uma vez aí, muito obrigado a você, a toda a sua equipe, pelo convite. Então, eu quero saber, e isso que você falou é muito importante, né, doutor Marcos, porque levar informação de qualidade. Na internet tem tanta coisa, e eu acho que esse compromisso com a qualidade do que a gente leva é muito importante. E aí eu já quero começar, eu já ouvi essa história de você, mas eu queria que você contasse como é que você, de médico, se tornou consultor para clínicas médicas. Bom, Ana, essa pergunta que me faz lembrar aí lá do início, né? Quando eu montei a minha primeira clínica com um ano de formado, eu comecei a ter a dificuldade que todos os médicos acho que passam, né? Porque a gente monta um negócio naquele ímpeto, né? Naquela vontade de empreender, de ter o próprio consultório, mas na hora que a gente entra, né, para dentro do negócio, aí a gente vê a dificuldade de você girar, fazer com que ele aconteça, administrar e principalmente aí a partir disso crescer, né? Já é uma dificuldade ser empresário no Brasil em qualquer ramo. Imagina você sendo médico sem formação, sem nenhum tipo de conhecimento em áreas de gestão financeira, de marketing, você se colocar nessa situação. Então, eu comecei a viver as dificuldades, né, de ser ali um médico que estava empresariando e comecei a fazer cursos de gestão, cursos de marketing, cursos que geralmente eram de fim de semana, ler um livro ou outro, para poder usar isso para mim, né, dentro da clínica, e deu muito certo, porque a clínica começou a crescer, a gente começou a implementar essas estratégias de marketing, por exemplo, e aí eu comecei a observar que vários colegas meus me pediam auxílio, né, me pediam ajuda ou orientação quando estavam na mesma situação, né, montando o seu primeiro consultório, a sua clínica. E como eu comecei a gostar muito da área de gestão, da área de empreendedorismo, eu fui fazer uma pós-graduação em gestão de negócios na Fundação Dom Cabral, e ali realmente começou a minha, vamos dizer assim, o meu desenvolvimento, né, mais consolidado na área de gestão de negócios. Dentro disso, eu comecei a vislumbrar que a dificuldade que eu tive, quase que 100% dos médicos, né, ou quase próximo disso, também tem
Por quê? Porque existe uma deficiência na formação, na base. Existe uma deficiência na construção do profissional. E aí eu acho que é uma deficiência da educação do país como um todo. Porque advogados, arquitetos, médicos, dentistas, todos nós temos uma grade quase que técnica ou 100% técnica, onde você tem matéria sobre tudo da área técnica, mas ninguém vem posicionar, mostrar, ensinar como você, por exemplo, vai captar clientes, como você vai gerenciar um consultório, como você vai ter o mínimo de conhecimento na sua área financeira, como você vai mostrar o seu trabalho para o público, para trazer pessoas para conhecer toda essa formação que você investiu, né, que é através do marketing. Então, isso realmente me acendeu, né, uma luz que era um campo de grande oportunidade, um campo que eu estava me desenvolvendo e gostando bastante. Então, começou aí a semente, né, do sucesso médico, e foi um benchmarking onde a gente utilizou o case do Flávio Augusto, que é do meusucesso.com, onde ele tem aulas sobre empreendedorismo no geral, e a gente trouxe isso, né, para o sucesso médico, buscando aí realmente trazer uma visão, né, para os profissionais de saúde dessas habilidades que nós não conseguimos desenvolver, né, na faculdade. E aí tudo veio evoluindo, processo de mentorias, eventos, e depois de um tempo, os médicos que passavam pela gente, pelas mentorias, pelos eventos, eles começaram a relatar dificuldades e necessidades de um processo mais denso, mais internalizado, onde a gente conhecesse mais a clínica a fundo, tivesse visitas presenciais, e desenvolvemos um produto de consultoria para poder entrar no projeto, no negócio do médico, e com isso hoje a gente tem aí um número bem interessante de profissionais, e realmente muda muito, né, a história, o resultado da clínica, porque eles passam a ter um suporte, né, na nossa equipe, no praticamente diário. Então a chance de erro diminui, o número de acertos ele aumenta, e óbvio que com isso vem os resultados. Então foi assim mais ou menos a nossa jornada. Sensacional. E tudo que você falou, eu vivencio no dia a dia. Mas eu quero perguntar. Hoje eu só quero perguntar, não vou contar nada. Você estava falando das dificuldades que os médicos passam. Quais são as maiores dificuldades, assim, você acha? Porque tem uma dificuldade que eu vejo que é de quase 100%. Se forma em medicina e parece que ganhar dinheiro fica feio. Sabe? Parece Sim. que não pode. Na verdade, eu não acho que é só o médico. Acho que a nossa cultura é assim, né? Se a pessoa tem muito dinheiro, a gente olha e fala, nossa, fez alguma coisa errada. Nossa, a gente julga. A gente não tem a cultura de achar bonito ganhar dinheiro. Parece que a gente está fazendo um pecado. Você vê isso também? E quais são as outras dificuldades que você mais vê? Lana, você tocou num ponto muito importante. Hoje, o que eu observo é, como você bem disse, existe uma crença limitante no brasileiro, onde quem ganha dinheiro é mercenário, é explorador, quem tem dinheiro com certeza fez algo de errado, quem cresce dentro da sua empresa ou empreendendo, né, ou criando um novo negócio, porque ah, fez alguma coisa, vamos dizer assim, ilegal ou ilícita, ou alguém ajudou aquela pessoa, mas nunca a gente consegue dar o mérito vamos dizer assim, para quem realmente consegue chegar a níveis cada vez maiores. Isso é um problema, na verdade, acho que do ser humano, né, de você não conseguir enxergar que o outro pode crescer também e você pode crescer também, ou seja, o crescimento da Lana não quer dizer que signifique a queda do meu negócio, e o meu negócio crescendo não quer dizer que o da Lana ele precisa cair. Né? Então, acho que tem uma diferença aí entre inveja e ganância. Né? Então, para mim, ganância é você querer ter o próximo nível da sua jornada, e inveja é você querer ter o do outro, sabe? Então, isso realmente acaba travando, mas a nossa função é justamente desmistificar isso. E como você bem disse, trazendo agora para a área da medicina, que eu acho que fica mais exacerbado, fica mais evidente essa crença, é que o médico ele vai sendo treinado também para ser um sacerdote, né?
e com essa visão de sacerdócio, mas só a visão de sacerdócio te tira a visão de um negócio. Então, eu sempre brinco que do consultório para dentro é um sacerdócio, é total entrega para o seu paciente, ajuda, né, fazendo com que ele ganhe, né, com relação à sua saúde, mas da porta do consultório para fora, aquilo também é um negócio. Então, você tem funcionário, você tem folha, você tem contador, você tem imposto, você tem insumos para comprar, você tem entrega para fazer, que é do seu produto, do seu serviço. Então, você tem que se ver como negócio em qualquer situação que você esteja atuando na sua profissão, porque minimamente ali você tem vamos dizer assim, a célula de um negócio, mesmo que você seja sozinho, e que você crescendo, você vai se transformar num negócio cada vez maior, tá? Então, acho que essa preocupação que as faculdades não tiveram, ao meu ver, de trazer para a sua grade curricular, ela gerou realmente um problema, né? Porque o sacerdócio é aquela, vamos dizer assim, máxima que o médico leva, porém, quando você está no negócio, quando você está atuando, minimamente você tem imposto, contador, um funcionário, ou trabalha em um local que alguém, né, te contratou, mas você é uma empresa, um pequeno empresário ali, e tem que se ver assim para conseguir esse crescimento. Muitas vezes o médico não se vê como, eu tenho profissional liberal, mas assim, profissional liberal por si só, ele é uma pequena empresa, né? Então, eu sempre digo que do consultório para dentro, sacerdócio, do consultório para fora, um negócio, e que é dessa forma que a gente tem que ver os profissionais e se ver enquanto profissional, porque é assim que a gente vai conseguir o crescimento, né? Você ter a sua profissão, a sua carreira sendo levada como uma empresa mesmo. Eu vou dar exemplos para você. A maior parte dos médicos não sabe quanto ganham, né? A maior parte dos médicos, eles não conseguem entender quanto fica líquido de cada produto que ele oferece ou de cada serviço. Ele não sabe quanto se paga de imposto. Tive recentemente uma colega que numa conversa informal, meio que assim, ansiosa, disse que teria que pagar cento e poucos mil reais de imposto. Quando eu fiz minimamente ali uma regra de três, uma proporção, eu alertei para ela que tinha algo de errado, indiquei um contador mais experiente e isso reduziu para 20 e poucos mil. Quer dizer, ela ia perder cento e poucos mil reais nessa história, por erro principalmente, claro, do profissional contratado, porém também por não acompanhar, por não ter a visão de que tendo uma empresa tem que ter profissionais ao seu lado que te ajudem. Não ache que isso é gasto, né? Então, investir em consultoria, em mentoria, em contador, advogado, isso não é gasto, isso é base, isso é alicerce, isso é pilar para fazer o negócio crescer, né? E para finalizar, Alana, essa parte, né, essa pergunta, o médico tem um grande problema, né? E aí eu me incluo nisso até o momento que eu despertei. Por a gente dominar a nossa área, a gente acha que a gente domina todas as outras áreas. E aí eu não preciso de um consultor para poder me ajudar a montar uma clínica ou para desenvolver meu negócio. Eu não preciso fazer uma mentoria porque eu sou autossuficiente na minha área e eu transbordo isso para todas as áreas. E é o maior engano, né? Porque é como se o advogado também pudesse desenvolver uma cirurgia, é como se o arquiteto pudesse fazer uma consulta, né, ser o arquiteto que consulta. E não, acho que a gente precisa entender que trazer pessoas de outra habilidade, de outra formação para dentro do nosso negócio potencializa a nossa habilidade, eles ocupam espaços que a gente não tem aquela habilidade desenvolvida e dentro disso a gente passa a alavancar com mais força o nosso negócio, né? Eu sempre brinco assim, que muitas vezes o médico pensando dessa forma, e um arquiteto pode daqui a um dia querer operar um paciente e vai dar certo também. E não é assim, né? Então, realmente, eu acho que essa dificuldade deles... Acho que está quebrando também, viu, Lana? Acho que está começando a aumentar a concorrência, o número de médicos, isso está ficando mais vamos dizer assim, perceptível e eles vêm buscando mais esse serviço.
E é uma coisa que você falou agora muito importante, que é a história da concorrência. Eu queria falar disso com você. Eu recebo muitos clientes aqui, vejo vários médicos ao longo de 20 anos visitando médico, que eles falam assim: ai, mas eu quero trazer tal equipamento porque eu quero ser o primeiro, eu quero ter exclusividade, eu quero isso, eu quero aquilo. E eu sempre comento, eu queria que você falasse a respeito disso, que quanto mais parcerias a gente tem, mais a gente cresce. Porque eu acho que a gente tem o hábito de se comparar e falar, eu sou melhor. Mas quanto mais gente junto, falando a respeito de um tema novo, mais esse tema vai crescer. Né? Você até comentou agora há pouco, não é porque a sua empresa cresce que a minha não vai crescer e vice-versa. Porque a gente precisa colaborar. Eu acho que a gente está. Me corrija se eu estiver errada, tá? Mas eu tenho uma visão, a minha. Meu propósito é realmente ser útil, sabe? A minha visão parece meio utópica, mas eu acredito mesmo que se as pessoas colaborassem mais entre si, competissem menos, todo mundo cresceria. O que você acha disso? Eu concordo plenamente. Primeiro, a gente tem que entender que o nosso concorrente é todo mundo que vire a opção do nosso cliente e que faça com que ele compre. Então, se o meu cliente médico, ele ao invés de investir na consultoria, ele faz uma viagem internacional, naquele momento o meu concorrente é a agência de viagem, a Disney, né? Um iPhone que ele vai comprar, um celular, um carro. Eu acho que a gente não tem que ter essa visão de que quem está do nosso lado com a mesma empresa, com o mesmo ramo de atuação, é um concorrente. Em primeiro lugar, seu concorrente é todo mundo que possa ser a opção do seu cliente em detrimento do que você oferece. Segundo ponto, as pessoas que falam da mesma vertente que você fala, do mesmo serviço, que produzem conteúdo similar, elas estão fazendo com que mais pessoas levantem a consciência e pensem em consumir esse serviço. Então, quando você fala sobre gestão, sobre a importância de mentorias, de consultorias, né, quando o outro colega fala, mais médicos passam a ter consciência que aquilo é importante. Então, enquanto eu estava pregando sozinho no deserto, sei lá, há 7 anos, né, era muito mais difícil para mim do que agora. Porque agora eu tenho você, tem outras pessoas falando, e mais pessoas vão ouvir, mais pessoas vão ver, e às vezes assim, vai ouvir o Marcos falar, mas se só o Marcos está falando, ela vai dizer, cara, será que isso é verdade? Ninguém está falando sobre isso. Será que eu preciso disso? Eu não estou vendo ninguém falar. Quando ele vê o Marcos, a Lana, o fulano, o Beltrano, aí ele começa a ver, olha, isso realmente é uma coisa que está sendo tão falada que eu vou precisar me inteirar um pouco mais, entender se realmente eu preciso um pouco mais disso, né? Ou se realmente é o caso de investir nisso. Então, para mim, são mais caixas, né? Vamos dizer assim, falando sobre o tema, né? Mais amplificadores do tema, atingindo mais pessoas, elevando o nível de consciência de mais pessoas, e óbvio que aumenta aí a boca do funil e mais pessoas chegam para poder consumir o nosso serviço e usufruírem também dos resultados deles. Exato, e isso também funciona para o médico, né? Porque eu atendo muito ginecologista aqui, você sabe disso. E aí eles ficam, Sim. agora tem a ginecologia regenerativa e tal, e aí eu vejo muito assim, ai, mas eu vou começar a fazer isso, as outras pessoas vão copiar. E eu sempre falo o que você fala, quanto mais gente falando, mas as mulheres vão saber que existem opções de tratamento. Eu vi uma vez você falando acerca da cirurgia plástica. E você falou que no dia dessa aula você estava falando de. Se você faz cirurgia plástica, mas você é especialista em nariz. Né? Não é todo mundo que é especialista em nariz, mas quanto mais você falar do raio do nariz e outras pessoas falarem, mais as pessoas vão falar: poxa vida, eu poderia arrumar isso aqui. Né? Então é Sim. realmente ajudar uns aos outros. Eu acredito mesmo nisso. Com certeza, Ana. E quando você sabe que o seu trabalho, que você está fazendo uma entrega de qualidade, vai ter cliente para você, para mim. Eu acho que a gente, ao invés de focar em olhar para fora, olhar mais para dentro, né? Como eu melhoro o meu trabalho, como eu melhoro a minha equipe, como eu melhoro a minha entrega. Porque
se você pensar que nós temos hoje 540 mil médicos no Brasil e essa proporção ela vai crescer de forma absurda nos próximos anos, com as novas faculdades que já foram abertas, vão começar a formar novos médicos, e as que estão sendo abertas agora, daqui a um tempo, formando mais turmas. Você sabe que de 600 mil clientes, você não consegue dar conta de todos. Você não consegue dar conta nem de 60 mil, que seria 10%. Você não consegue dar conta nem de 5%, que eu estou falando de 30 mil. Você não consegue dar conta de 2%. Então, assim, a fatia de mercado que você é capaz de tratar e de cuidar, ela é tão pequena que não faz nem sentido você pensar nessa questão de uma concorrência direta. O outro ponto que você falou, quando o médico fala que, tem colega que diz assim, mas no marketing eu não vou mostrar meu novo equipamento, porque o colega vai copiar. Cara, se o seu diferencial for um equipamento, desculpa, você nem deveria estar no mercado, porque qualquer pessoa pode comprar um equipamento e acabar com esse diferencial. Né? Se você aposta que é o fato dele não saber que vai fazer com que você preserve o seu diferencial, mais uma vez, desculpa, se outro comprar e mostrar na sua frente, ele foi o primeiro, ele foi o desbravador, ele foi o empreendedor, e você vai perder a oportunidade das pessoas conhecerem o serviço através de você. Então, como só tem a perder, essa questão da concorrência, e para o médico também, né? O concorrente do médico não é o colega que está do lado, né? É o iPhone que o paciente tem na mão e diz para ele que o tratamento dele está caro. Porque, na verdade, ele não mostrou qual o valor que aquele tratamento tem para o paciente. Não é mostrar a técnica, né? Então, eu quero fazer uma rinoplastia e eu vou usar a técnica XYZ. Não. Ele quer fazer a rinoplastia, mas para ele essa técnica é algo que você vai realizar durante a cirurgia. O benefício que ele está levando é se ver numa live, é se ver no espelho, é se arrumar, ir para a festa, é ir para o casamento com uma autoestima diferente, com um benefício que você gerou. Então, quando você começar a focar no valor, no benefício que você gera, você vai começar a fazer com que as pessoas percebam que, muitas vezes, a autoestima está acima de um iPhone, de um carro ou de uma outra, vamos dizer assim, de outro objeto ou produto. Então, a concorrência, para mim, não é entre pessoas do mesmo grupo, né, da mesma vertente, e muito menos em você se esconder para que ninguém te copie. Pelo contrário, né, seja o primeiro, seja o desbravador, porque as pessoas vão comprar muito mais do primeiro, do melhor e do maior. Então, que sejam vocês aí esses primeiros lugares. Sensacional. Deixa eu te falar uma coisa. A gente sabe que resultados financeiros e qualitativos eles vêm através de processos bem definidos e pessoas bem treinadas. Você acha que o atendimento é um dos principais diferenciais que você pode oferecer? 100% aí concordo contigo, 110% para ser mais ainda enérgico na resposta, porque hoje o diferencial de formação, de especialização, ele não é mais uma coisa tão única. Exemplo, há muito tempo atrás, a gente tinha pouquíssimos médicos, não é? Em 10 anos, a população médica saiu de 330 mil para 540, então quase que dobrou, né? E você passou a ter médicos mais especializados, com o mesmo nível e com muito mais dissipação por todo o Brasil. Então, antigamente, para você acessar um super especialista de uma determinada área, você tinha que vir para São Paulo, né? Acessar um único hospital, 2 ou 3 pessoas ali que dominavam o mercado, e hoje você tem esses super especialistas morando em Palmas, morando no interior da Bahia, desenvolvendo cidades ao norte do país, no sul, ou seja, a sua especialização ela não é somente um grande diferencial, ela é importante sim. A máquina, o maquinário, né, a tecnologia também é uma importância, você tem que investir, mas ela também não vai ser a única. Só que existe uma coisa entre tudo isso, que é como eu atendo o outro, como eu faço com que o outro, na hora que precisar de um serviço, lembre do meu atendimento e queira me acessar. Porque eu terei concorrentes. Com a telemedicina, onde eu posso acessar médicos do Brasil inteiro, isso ficou muito mais claro, né?
Porém, a gente tem um grande problema de achar que se eu tenho uma boa formação, se eu tenho tecnologia, se eu tenho uma clínica, os outros que sejam obrigados a me procurar, né? E eu atendo de qualquer jeito porque eles precisam voltar. E não é isso. Na verdade, eles precisam do seu serviço, mas eles também hoje têm o poder de decisão. O poder de decisão hoje está na mão do cliente, não está na sua mão, né? Porque ele pode hoje definir entre 2 ou 3 ou 4, vamos dizer assim, concorrentes de área, vamos dizer, ou especialistas como você. Então, o primeiro ponto é o atendimento. Como você faz com que aquela pessoa se sinta quando ela te procura, né? Quando ela acessa o seu serviço, é o mais importante. Por quê? Porque a gente vai gerar experiência. E a experiência é a soma das interações que as pessoas têm com o seu trabalho, com a sua equipe, com o seu lugar e com o seu serviço. Quando ela soma essas interações que gerem emoções positivas, que gerem experiências positivas, que façam que elas façam uma soma e que a satisfação ficou muito maior do que qualquer probleminha que você possa ter tido ali durante daquele serviço, que a gente também pode errar, a gente vai errar, você vai ver que elas decidem. Porque o seu cérebro, naturalmente, não vai decidir por algo que te trouxe experiência negativa, a não ser que seja a única, vamos dizer assim, que seja o único produto ou serviço, a única pessoa que tem aquilo no mercado. Como não é, a gente tem concorrente em todo o país, hoje você entende que as pessoas que têm experiências positivas, elas vão voltar, pagar mais caro, te indicar, trazer novos clientes, consumir de novo, e você faz a sua balança sempre ficar positiva. Então, acho que essa é a ideia, que o atendimento gera entendimento do que você precisa ofertar, isso vem através de um relacionamento com o seu cliente, e a partir do relacionamento você entrega mais, vende mais e gera mais resultado. Então, a base de tudo realmente é o atendimento. Sensacional. Como você vê, Marcos, o mercado médico daqui ao... Pensa no... Eu me imagino 5 anos como um médio prazo, mas está tudo mudando tão rápido, né? Como é que você vê o futuro próximo da medicina, do atendimento, de tudo isso, da gestão médica? Como é que você vê isso? Maravilha. Eu vejo que tem um grande crescimento aí pela busca de serviços como gestão, consultorias, marketing. Por quê? Porque uma coisa muito boa, e eu vejo os colegas reclamando, é que aumentando a concorrência, a gente começa a se mexer e começa a produzir mais, entregar com mais qualidade, se preocupar mais, né? Então, a concorrência ela é benéfica sempre. O médico, às vezes, pode achar que a concorrência de outros colegas é um problema, mas imagine se você só tivesse uma única marca que vendesse celulares, que vendesse computadores, que vendesse produtos e insumos da sua área de saúde. Ou seja, você teria, com certeza, produtos de pior qualidade, preços altos, atendimento ruim, compra se você quiser, se você não quiser, o próximo da fila quer comprar, né? Então, com o aumento do número de médicos, aumenta a concorrência, eu vejo que esse mercado ele vai crescer, porque a necessidade também vai aumentar. Outro ponto importante é que os grandes grupos eles estão comprando cada vez mais clínicas em cidades menores, hospitais, eles estão entrando com alta qualidade, com alta grana nesses locais. E isso vai fazer com que você tenha agora uma concorrência que não é mais João do seu colega do lado. Você agora tem uma Redditor colocando o serviço dentro da sua cidade, né? Você tem o Einstein internalizando um hospital para o interior do Brasil. Você tem o Sírio-Libanês chegando em várias cidades. Ou seja, você também passa a disputar agora não só com os consultórios ali da mesma rua, mas com grandes conglomerados, né, de mercado, de empresas, que tem alto poder de compra e de execução, e que você vai precisar evoluir cada vez mais o seu negócio para também não ser ou empregado deles ou destruído por eles. Nada contra você ser empregado, mas contra você ser destruído. Agora só não dá para ficar esperando isso acontecer, porque já está rodando, já está acontecendo. Então, acho que isso também vai acelerar a busca por conteúdos, por serviços de gestão de marketing, porque
os grandes médicos, quem tem grandes resultados, quem você observa crescendo no mercado, são pessoas que investem também nisso. São excelentes profissionais, excelentes técnicos, mas eles investem também, né, em gestão, marketing, finanças, equipe, treinamento, e isso é o que a gente tem observado. Show. Para finalizar, porque na verdade já passou meia hora e eu nem vi passar, porque o papo tá bom. Ainda que tinha mais um monte de pergunta, mas para finalizar, eu queria que você deixasse, Marcos, 3 dicas assim, ó, para os médicos que estão começando, que ainda não fazem a gestão do seu negócio. O que você acha que é mais importante saber assim de cara? 3 dicas. Maravilha. Bom, Ana, obrigado aí. Foi realmente, passa rápido, né? Quando a conversa é boa, o papo é bom. Gente. Mas dessas 3 dicas para a gente deixar aí nesse final, primeiro, quebre qualquer preconceito com relação à gestão, marketing, finanças, vendas, negociação. E se você quiser ouvir alguém sobre essas áreas, não ouça quem não está fazendo, não ouça quem não tem expertise. Muitas vezes professores de faculdades e colegas que vão falar que isso é besteira. Então, comece desde a faculdade ali, do início da sua residência, a se preocupar com isso, porque é imbatível o médico que tem essas habilidades ou que tem suporte nessa área e é um bom médico comparado a um colega que não tem. Então, quebre qualquer tipo de crença desde a faculdade para você já sair à frente. Segundo, tá? Venda. Você precisa vender, porque se você não vender, você não consulta, você não opera, você não atende. Então, venda é a alma de todo negócio. Então, aprenda muito sobre vendas, aprenda muito sobre negociação, treine pessoas ou traga pessoas para treinar o seu time, porque qualquer negócio que não vende, para mim, a base de tudo, ele quebra, tem que tirar nota fiscal, tem que vender, até para que você possa exercer a sua profissão enquanto médico, a não ser que você vá fazer somente trabalho social, você precisa que alguém pague por isso, tá? Então, acho que vale a pena dar o foco, né? E o terceiro, que utilize no início, né? Eu sempre brinco que médicos têm muitas facilidades no início, você consegue plantão, você consegue atender por convênio, rapidamente você está ganhando 10, 20, 15, 40 mil reais, só que você não pode entrar na corrida dos ratos, que é você ficar igual um hamster naquela rodinha, só correndo e no mesmo lugar. Isso tem que ser a base para o próximo degrau. Porque você inicie com o seu plantão, inicie trabalhando pelo SUS, inicie trabalhando com convênios, mas que você vá entendendo qual é o seu objetivo, a sua meta com aquilo. Que aquilo é produzir o seu próximo consultório, é alugar um consultório particular, e dentro disso também tem a paciência, porque nada acontece da noite para o dia. As pessoas não vão com 2, 3 meses, explodirem, serem médicos altamente reconhecidos, comprados e desejados. Você precisa entender também como na sua faculdade, como na sua vida, você começou a engatinhar, depois caminhar devagar, depois estava andando de bicicleta, depois estava andando de bicicleta sem as mãos, dirigindo, teclando no celular, sem se preocupar em passar marcha. Então, tudo isso tem um tempo de aprendizado e o seu negócio também precisa de um tempo de maturação. Então, essas 3 dicas aí, no final, 2 embutidas em uma, eu acho que ficam para o nosso encontro de hoje. Sensacional, Marcos. Eu só posso agradecer e eu tenho que te dizer, eu lembrei agora que eu uso algumas frases suas, tá? Eu me lembro que acho que uma das primeiras vezes que a gente conversou, a gente estava falando de marketing e que a gente tinha dificuldade de postar. Ou foi no seu curso que eu fiz, que você... Eu não me lembro exatamente onde foi, mas foi você. Que você falou assim, eu no começo postava e saía correndo, né? Eu falo isso até hoje e faço isso até hoje, tá? Eu posto e saio correndo e falo para os meus clientes, posta e sai correndo, só dura 24 horas, não vai acontecer nada. Então, eu sou muito grata por tudo que eu aprendo com você, é sempre uma delícia. Mais uma vez, muito obrigada. E para você que está aqui com a gente até agora assistindo, eu espero que você tenha gostado demais. Eu teria mais 1 milhão de perguntas, mas eu vou te chamar outras vezes porque eu acho que tem muito para a gente conversar ainda. Obrigada de coração e a gente se vê no próximo LanaCast.